Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino dos céus, do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs que nos acompanham pela TV Imaculada, e nesta sexta-feira, quando celebramos também a festa dos mártires São Cornélio e São Cipriano, nós lembramos que a Igreja nasce a partir do sangue derramado na cruz, como há poucos dias celebramos a exaltação de Santa Cruz, onde o amor máximo de Deus em Jesus Cristo, pelo sangue derramado, resgata e dá dignidade à vida, a partir da vida nova que nasce do lenho da cruz, onde aparentemente ele traz consigo a morte, mas Jesus, pela sua ressurreição, devolve à criação a dignidade da vida e nos chama todos a esta vida a partir do sangue de Cristo. E por isso também, hoje celebrando os mártires São Cornélio e São Cipriano, recordamos que a Igreja nasce no meio de tantos sofrimentos e perseguições. A partir do Mestre Jesus Cristo, os seus líderes também dedicavam-se intensamente à pregação do reino de Deus, do Evangelho, mas sobretudo alicerçado na Eucaristia, a grande fonte de unidade da Igreja. E o Papa São Cornélio, especialmente, conseguiu unir a Igreja que estava sendo dizimada por muitos cismas e muitas divisões, e que persistem por toda a história até hoje de muitas formas. Muitos querem dividir, destruir a Igreja de Jesus Cristo. Ela pertence a Deus, não às nossas ideias, aos nossos cismas, enfim, querendo destruir a unidade. A Eucaristia foi o grande sinal de unidade que o Papa proclamou e sempre chamou os cristãos a alimentarem-se da palavra da Eucaristia para manterem-se unidos. E, através da sua liderança, embora perseguido no seu tempo, por poucos anos do papado, nem bem dois anos e pouco, ele conseguiu grandes sinais de superação, de conversão e de perseverança em meio a tantas perseguições. Muitos cristãos tinham abandonado a fé na pressão e no medo da morte, mas ele próprio foi testemunha até a morte. Então o Evangelho é sempre um grande desafio, mas ele acreditou na ressurreição dos mortos e por isso um dos temas também que provocava esse desafio, ao mesmo tempo a perseverança na fé, era pela ressurreição dos mortos a partir de Jesus Cristo, primícia de toda a vida. O próprio Paulo nos estimula a superação de todas as divisões, de toda a pequenez humana, pela graça que o Senhor Jesus Cristo nos trouxe através da superação da morte. A unidade é sempre uma graça, e felizes aqueles que deixarem às vezes até as próprias convicções pessoais de lado e seguirem Jesus Cristo através da Igreja. E São Francisco de Assis é o grande testemunho dessa unidade, dessa superação, cuja amanhã celebraremos as Santas Chagas, porque ele testemunha, ele que
sempre queria ter um sinal de Deus de que ele estava certo na sua busca, na sua perseverança, no seu sofrimento, pela escolha que fez, mas fez a escolha não sozinho, fez a escolha de seguir a igreja, o Papa, os bispos, respeitando-os, mesmo que às vezes não tivessem fama no meio da sociedade, porque ele via nas pessoas do Papa, do bispo, dos sacerdotes, a presença de Jesus Cristo. Na celebração eucarística, ele não ia olhar os pecados, e se soubesse que algum dos sacerdotes era difamado, ele ia se confessar com esses sacerdotes, porque ele via Jesus Cristo enquanto estavam realmente celebrando os sacramentos. Por isto, há muitos caminhos tortuosos, às vezes esplêndidos nas ideias, nas teorias, mas que levam à divisão. Este cuidado nós devemos ter como cristãos, e desde o início da igreja, a igreja sempre lutou pela unidade, pelo respeito, pela fonte da fé, que é Jesus Cristo, que também enfrentou contradições, perseguições, duvidaram da sua pregação, baseados nas tradições judaicas, por isso sempre foi perseguido, porque ele priorizou o ensinamento do Pai, a verdade do Pai, não a dos homens. Portanto, sempre somos convidados a ser estimulados a seguir este ensinamento. Mas no Evangelho de hoje, Lucas dá um destaque muito especial às mulheres. As mulheres que eram difamadas, eram apenas servas dos seus maridos, ou simplesmente como que escravas, mais ou menos um pouquinho acima dos escravos de fato daquele tempo, e simplesmente não tinha espaço na sociedade em quase nenhuma das situações. Lucas dá um apreço muito especial a partir do início da igreja, embora respeitando a estrutura do tempo, ele as coloca presente na vida de Jesus Cristo em muitos momentos e, sobretudo, no seguimento e na colaboração da evangelização. A igreja não seria a mesma sem a presença das mulheres desde o início, tanto que Maria Madalena foi a primeira a anunciar a ressurreição de Jesus Cristo, o privilégio que ela teve de ter as primícias da ressurreição. Então, nós queremos hoje rezar, especialmente pelas mulheres, para que vocês, mulheres, tenham sempre aquela coragem, aquela sabedoria, ao mesmo tempo com a humildade do Santo Evangelho para serem protagonistas do reino de Deus, sempre anunciando, testemunhando a verdade de Deus e sendo elo de unidade, de amor próprio que vocês têm como mães e como presença na igreja que serve e que faz com que a igreja seja de fato testemunha do reino. Por isso, hoje, nós queremos unir-nos, ser comunidade de fé e de amor em torno da Eucaristia, ser perseverantes, enfrentar todos os desafios, especialmente aqueles que querem dividir o corpo místico de Cristo, que é a sua igreja hoje. Mesmo que ela passe por feridas, por dores, como um corpo passa. Quando temos um órgão dolorido, todo o corpo sente. E assim a igreja sempre vive, temos tempos tristes de perseguição, como no início da igreja em muitos países. Então rezemos por esses cristãos que vivem perseguição, especialmente por regimes políticos extremistas, que se sentem donos da vida das pessoas. Não, só Deus é dono de nossas vidas e a Ele temos que respeitar. Por isso rezemos também pelo direito da vida e da liberdade das pessoas. Que a Eucaristia de hoje reforce nossa fé e nos conduza sempre à missão, mesmo na perseguição e no sofrimento, porque Cristo é vencedor. Vence tudo e com Ele também nós venceremos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Dirigimos agora as nossas preces ao Senhor.